Fala pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje iremos começar conteúdo de análise combinatória e depois iremos falar sobre binômio de Newton em uma próxima aula, ok? Então vamos lá, análise combinatória. Gente, vamos começar a análise combinatória com arranjos simples e fatorial. E o que na verdade o que é um arranjo, certo? Em outras palavras, o que na verdade é um arranjo simples. Então vamos ver aqui a seguinte situação. Olha, suponhamos que a gente tenha esse conjunto I aqui com esses elementos, certo? A, B, C, D. Nós temos esse conjunto I e a gente quer formar todas as sequências possíveis de três elementos distintos. O que quer dizer isso? É que eu não posso ter A, B, por exemplo, certo? Não. Eu tenho que formar com três elementos distintos. Não pode haver repetição, ok? Muito bem. Então vamos entender melhor isso aqui. Olha, já que eu quero formar, olha, vamos formar todas as sequências possíveis de três elementos. Ou seja, eu posso formar A, B, C, certo? Qual é a dica que eu dou para vocês e qual é a dica que eu vou utilizar aqui nesse momento? É claro que quando vocês forem resolver os problemas, vocês não vão precisar fazer isso que eu vou apresentar agora. Mas inicialmente é um pouco maçante, é importante que você veja como é que isso aí funciona, certo? Então, vamos ver aqui. Suponhamos que eu queira arrumar aqui de 3 em 3. Então, eu vou fazer aqui, olha. Eu vou começar todos os possíveis com A. Então, olha, começando com A, eu posso ter A, B, C. Não é isso? Beleza, tenho três elementos aí. Ainda começando com A, perceba, começando com A, estou deixando ainda B aqui como segundo elemento. Então, eu já fiz A, B, C. Agora, já não posso mais pegar o C. Então, eu posso pegar A, B, D. Tá aí, né, gente? A, B, D. Então, perceba. Começando com o A e com o B em segundo aqui, olha, já fiz com o C e já fiz com o D, não foi, gente? Então, beleza. Agora a gente vai colocar o C em segundo e ainda começa com A, certo? Então, o que acontece? Começando com o A e sendo agora o C em segundo. Então, eu posso ter A, o C é o segundo, B, ok? Beleza. Então, A, C, B, certo? Com o C em segundo, eu posso ter quem? A, C, D. Beleza, então já fiz ó, com o B em segundo, já fiz agora com o C em segundo, certo? Vou fazer agora com quem, gente? Sendo o D o segundo, né? Olha, então perceba aqui, olha, com o D como segunda letra e ainda continua o A como primeira. Então vai ficar A, D, B e depois posso ter quem? A, D, C. Não é isso? Beleza. Então perceba que aqui eu já fiz já fiz todos os possíveis arranjos começando com o A, certo? Ok. Agora eu vou fazer começando com quem? Começando com o B. Gente, a ideia aqui é a mesma. Então eu vou adiantar isso aqui, certo? Então eu começo com o B, aí eu coloco o A, por exemplo, em segundo, certo? Vou ter B, A, C, olha, então B, o A é o segundo, A, C, depois posso ter quem? B, A, D, né, gente? Tá aqui, olha, B, A, D. Então perceba, já coloquei o A em segundo. Agora posso colocar quem em segundo? O C. Então eu posso ter B, C, A e posso ter quem? B, C, D, não é isso? Ok. E agora, com o D, né? B, D, A e B, D, C. Então perceba, já fiz todos começando com o B. Agora vai ser começando com quem? Com o C. Então vai ser C, A, B, né? O C primeiro, coloquei o A em segundo, certo? E assim sucessivamente, certo, gente? Então vou adiantar, olha. Posso ter o C, A, B, posso ter o C, A, D, posso ter o C, B, A, certo? O C, B, D, o C, D, A, o C, D, B. Beleza, então todos começando com o C. E agora começando com o D. Então começo com o D e coloco A em segundo, olha. DAB, DAC, DBA, DBC. Agora, com C em segundo, DCA e DCB. Gente, o que foi que aconteceu aí? Olha só. O que aconteceu aqui, gente, é o seguinte. Eu fiz todos os possíveis arranjos, todos os arranjos possíveis, certo? Com esses elementos aqui, olha, com esses quatro elementos 3 a 3, certo? 3 a 3, ok? Muito bem. Professor, eu vou ter que sempre fazer assim. Não, não. Certo? Aí é somente mostrando para você como é que acontece essa questão de arranjo, certo? Como é que acontece. Porque daqui a pouco a gente vai ver conteúdos que é muito parecido, porém não é igual, ok? Muito bem, então vamos lá.
Então, tais sequências são chamadas de arranjo simples dos 4 elementos de I tomados 3 a 3. Professor, tem que sempre tomar 3 a 3? Não, eu poderia tomar 2 a 2, certo? Fazer arranjos aqui 2 a 2, AB, AC, AD e assim sucessivamente. Ok, gente? Beleza. Vamos lá. Observe que tais arranjos simples quaisquer se diferem ou pela ordem dos elementos ou pela natureza dos elementos que os compõem. Pela ordem, gente, quer dizer o seguinte, olha. Olha só, perceba que aqui nós temos, os elementos são os mesmos, né? Olha, mas aqui A é o primeiro, nesse aqui já é o terceiro, olha. Então já mudou na combinação, isso aqui já é uma combinação diferente. Olha, essa combinação aqui é diferente, certo? Então a ordem diferencia um arranjo do outro, certo? Nesse caso aí pela ordem, olha, perceba que os elementos são os mesmos, mas olha, o B aqui é segundo, aqui é o primeiro. O C aqui é terceiro, aqui é o segundo elemento, ok? E difere também, gente, pela natureza. Como assim? Elemento onde tem pelo menos um elemento diferente. Então, olha só, aqui é A, B, nós temos aqui A, B, mas aqui o terceiro elemento é C e aqui D. Então, perceba, a natureza dos elementos aqui são diferentes, ou seja, esse aqui tem um elemento diferente, ok? Muito bem. Vamos lá? Então, o que é que acontece? O número de arranjos simples de 4 elementos distintos tomado 3 a 3 é indicado por esse símbolo aqui, olha, A43, certo? A de arranjo. 4 porque o conjunto tem 4 elementos. 3 porque eu quero arrumar 3 a 3. Se eu fosse arrumar 2 a 2, aqui seria 2. Gente, uma coisa importante que eu vou falar aqui, certo? É o seguinte, é que esse número aqui não pode ser maior do que esse, porque não tem como eu ter 4 elementos e arrumar 5 a 5, certo? Então esse segundo elemento aqui, olha, as arrumações ou é igual a esse ou é menor. Uma outra observação importante é a seguinte, é que aqui tem que ser números naturais, ok? Então isso aqui é importante. Por exemplo, aqui não vai cair, por exemplo, menos 1. Outra coisa, subtende-se também o seguinte, eu não posso ter 0, né, gente? Então tem que ser assim, um conjunto diferente de 0, ok? Então tá aí, números naturais diferentes de 0, certo? Muito bem. E pode ser calculado pelo princípio fundamental de contagem, que a gente vai ver no decorrer do conteúdo, certo? Então, devemos distribuir os 4 elementos do conjunto I em 3 casas sem repetição. O que é que acontece? Veja só, eu tenho aquele conjunto I, que eu vou voltar aqui, certo? Vou voltar aqui para que vocês vejam. Eu tenho inicialmente esse conjunto I, que ele tem 4 elementos. 4 elementos. Eu não posso repetir elementos, ou seja, eu não posso ter aqui A, ou então A, B, B. Não posso, não pode ter repetição. Tem que ser 3 a 3 com elementos diferentes, certo? Então o que é que vai acontecer? É o seguinte, eu vou ter um primeiro elemento, eu vou ter um segundo elemento e vou ter um terceiro elemento. Ora, beleza. Então até aí tranquilo. Olha só, a gente já viu que a gente representa dessa forma o arranjo, né? Arranjo de 4 elementos arrumados 3 a 3. Então o que acontece? Para o primeiro elemento eu vou ter, gente, quantas possibilidades? Gente, para o primeiro elemento, já que o conjunto tem 4 elementos, eu vou ter 4 possibilidades, certo? Beleza. E para o segundo elemento, eu vou ter quantas possibilidades? Se eu uso aqui 1, então eu não vou ter mais os 4. Eu vou ter quantos? 3. Então você vai multiplicar. Só vou ter agora 3 possibilidades. E para o terceiro elemento, eu vou ter quantas possibilidades? Bom, o conjunto tem 4 elementos. Já usei um aqui. Então agora só me resta quem? 2 elementos, né, gente? Então tá aí. Então o que é que acontece? É por isso que eu falei para vocês que vocês não vão precisar calcular fazendo aquelas arrumações. Então o que é que acontece? Se você quer calcular um arranjo de 4 elementos formando grupo de 3, o que é que acontece? Basta você multiplicar aqui, olha. 4 vezes 3 vezes 2, que isso aqui vai dar justamente quem, gente? 24. Se você voltar lá e contar, se você voltar lá no vídeo e contar, você vai ver que a gente encontrou 24 arranjos, certo? Então, tá aí, pessoal, ok? Vamos lá? Definição. Então, eu vou dar a definição para vocês, certo? Só a nível de desencargo de consciência, mas o que eu vou querer acima de tudo é que vocês saibam aplicar. Então, se você tem um conjunto A qualquer com uma certa quantidade de elementos, aqui nesse caso tem N elementos, percebam que é um conjunto finito, um conjunto formado por N elementos, e seja P um número natural, P menor ou igual que N. Lembra lá que eu falei para vocês? Se eu tenho 5 elementos, eu não posso arrumar
6 a 6, entendeu? Então, esse P aqui é o seguinte, se eu tenho 5 elementos, eu posso arrumar 1 a 1, certo? Eu posso arrumar 2 a 2, eu posso arrumar 3 e assim sucessivamente, certo? O máximo até 4, certo? Se for 4 elementos. Se for 5, o máximo até 5, ok? Então, chama-se arranjo simples de P elementos de I, toda a sequência formada por P elementos de I distintos, ok? A gente já viu que os elementos são distintos, não pode haver repetição, certo? Então, na verdade, isso aí é só a definição do que foi dito antes, certo? Vamos lá, exemplo, olha só. Eu quero que vocês determinem aqui o seguinte. O arranjo, determine os arranjos simples desse conjunto aqui, tomados 2 a 2. Tomados 2 a 2. E aí, como é que a gente vai fazer, gente? Aí, o que acontece? Nós temos aqui 4 elementos, né? Isso então vai ficar como? Inicialmente eu vou ter A42, né? E aí, como é que eu vou fazer? Gente, já que tem 4 elementos e é 2 a 2, então, para o primeiro elemento eu vou ter quantas possibilidades? Então, não escolhi nenhuma. Para o primeiro elemento eu vou ter quantas possibilidades? 4. Beleza, escolhi um. Suponhamos que eu tenha escolhido 5. Agora, só me resta quantos para eu escolher? 3, né? Então, tá aí. Então, se eu fosse montar aquilo ali, eu iria encontrar ao todo 4 vezes 3, 12 arranjos, certo? Tomados 2 a 2. Ok, gente? Tá aí, então perceba, bem simples, certo? Bem simples mesmo. Se fosse tomados 3 a 3, seria 4 vezes 3 vezes 2, certo? Tranquilo. Vamos para o próximo. Olha só. Cálculo do número de arranjos simples de N elementos distintos tomados P a P, ou seja, vamos ver o que quer dizer isso aí. Olha só. Se você tem um conjunto I com N elementos, um conjunto formado por N elementos, e seja P um número natural não nulo, P menor ou igual que N, ou seja, eu tenho que arrumar, é claro, se aqui fosse 5 elementos, então P, o máximo que poderia ser, era 5, ok? Então vamos ver aí. O número de arranjos simples dos N elementos tomados P a P, então se é 5 elementos, então tomar 5 a 5, isto é, ANP, pode ser calculado pelo princípio fundamental da contagem, que é justamente esse aqui. Vamos entender isso aqui. Primeiro elemento, você vai ter N possibilidades. No segundo elemento, N menos 1. No terceiro elemento, N menos 2. Gente, perceba que eu estou sempre multiplicando pelo antecessor. Olha, o antecessor de N, gente, é N menos 1. O antecessor de N menos 1 é N menos 2. O antecessor desse P aqui, olha só como é que vai ficar. Primeiro eu quero que vocês prestem atenção ao seguinte, o primeiro elemento é N. Aí quando é o segundo elemento, olha, então N menos 1, olha, segundo elemento, então N menos 1, certo? O terceiro elemento, N menos 2, ou seja, como se fosse... Associe o seguinte, associe esse 2 aqui como um antecessor aqui da ordem, olha, 1, antecessor do segundo elemento. Aqui eu poderia escrever como sendo N menos 0, antecessor desse cara aqui, certo? O antecessor de 1 nós sabemos que é 0, certo? O antecessor de P é quem? O antecessor de P, gente, é P menos 1, ok? Então, como é que a gente vai calcular isso aí? Olha só. ANP tomados P a P vai ficar N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, vezes N menos P menos 1, certo? Ou seja, o que é que isso quer me dizer? O que é que isso aqui está me dizendo? É que eu vou multiplicar N, certo? Sair multiplicando pelos antecessores, olha, isso aqui, esse cara aqui, antecessor desse, esse antecessor desse, esse antecessor desse. Como aqui tem reticências, olha, esse cara aqui, antecessor de alguém, certo? Que na verdade, gente, aqui a gente vai chegar até simplesmente até 1, ok? Então vamos aí. Ou eu posso escrever assim, olha. O que foi que eu fiz aqui, olha? Só difere isso aqui, olha. Que eu fiz assim, olha. Menos por mais vai dar menos e menos por menos vai dar mais, ok? Beleza. O que eu quero que vocês entendam com isso aqui é o seguinte, é que para a gente calcular, certo? Para a gente calcular essa combinação aqui, olha, certo? N tomados P a P, o que é que vai acontecer? Eu vou sempre sair multiplicando pelo antecessor, certo? E quantas vezes eu vou repetir essa multiplicação? P vezes, ok? Então, exemplo, olha só. Eu quero calcular isso aqui, ó, arranjo, certo? 6 tomados 4 a 4. O que é que acontece? Significa dizer que eu vou multiplicar aqui, olha, 6, eu saio multiplicando, vou fazer 4 multiplicações. Por quê? Porque eu vou tomar 4 a 4.
Ok? Então, vou multiplicar primeiro por quem? Por 6. Então, A6, 4. Vai ser 6. Vezes quem? O antecessor dele aí. Vezes quem? O antecessor de 5 agora. Vezes quem? O antecessor de 4. Tá aí. O antecessor de 4 é 3. Se eu multiplicar, é 360. Ok? Então, olha só. Vamos aqui para o arranjo. Arranjo 6, 4. Vou fazer 4 multiplicações. 1, 2, 3, 4. Essas 4 multiplicações começam por quem? Pelo 6, no caso aqui seria o n, certo? Pelo 6. E multiplicando por quem? Pelos antecessores. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Então, esse número aqui me dá a quantidade de multiplicação. E esse aqui por quem eu devo começar. Ok? Tá aí. Aí uma pergunta interessante. Para quais valores de n existe isso aqui, existe esse arranjo? Gente, nós sabemos que n, certo? Tem que ser o quê? Pode ser 3 ou o quê? Maior ou menor? Maior ou menor? Tem que ser maior, né, gente? Ou seja, n pode ser 3 ou valores maiores. Ou seja, n tem que ser natural, como eu já falei para vocês, óbvio, e n tem que ser maior ou igual a 3, certo? Beleza, então lembrando que esse número aqui sempre tem que ser menor do que esse ou igual, certo? Então, outro exemplo aqui, olha. Se n é um número natural maior ou igual que 3, então essa expressão AN3 de n elementos tomados 3 a 3, de n elementos tomados 2 a 2, mais 2 é igual a um desses números. E aí, como é que a gente vai fazer? Gente, vamos lá? O que é que vai acontecer? Aqui eu tenho que fazer quantas multiplicações? Quantas multiplicações? 3, olha. 3, tá vendo? Olha. Embaixo aqui, quantas multiplicações? 2, olha. Quais são os fatores? Começa por quem? Por n. E multiplicando por quem? Pelo antecessor de cada um deles. Então vai ficar assim, olha. Resolução. AN3, AN2, mais 2. Vai ficar como? Olha. 3 multiplicações, tá vendo? Olha. Então, olha. 1, 2, 3. 3 fatores aqui, olha. 3 fatores. Então, aqui, olha. N vezes, quem é o antecessor de n? N menos 1. Vezes, quem é o antecessor de n menos 1? N menos 2. Tá aqui. Aqui no denominador, 2 multiplicações, olha. 2 números, na verdade. Certo? 2 números, 2 fatores, vamos dizer assim. Então, n vezes, quem é o antecessor de n? N menos 1. Tá aí, gente. Tá aí. Mais 2, eu repetir. Então, o que acontece? Perceba, olha, esse n menos 1, com n menos 1 eu vou poder cortar. Esse n com esse n eu vou poder cortar. Vai sobrar quem apenas? Olha, n menos 2 mais 2. Lembrando, olha, esse com esse eu corto, olha. E o n também eu vou cortar, olha, esse n com esse n, certo? Vai ficar assim, olha, n menos 2 mais 2. Olha, menos 2 mais 2 dá quanto? 0, né? Então vai ficar quem? N. Tá aí. Resposta, item B, certo? Ok. Então, gente, eu tenho falado aí 3 multiplicações, né? Vou multiplicar assim, vou fazer aqui, multiplicar 3 fatores, certo? 3 fatores, certo? Esse fator, vezes esse fator, vezes esse fator. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo. Beleza. Então, isso aqui, gente, o que a gente acabou de estudar foi os arranjos. Arranjos simples, certo? Os arranjos simples. Ok? Então, o que é que acontece? Isso aqui significa o seguinte. Se eu tenho um conjunto com 6 elementos e eu quero formar 4 a 4, então, para a primeira possibilidade, eu vou ter 6 possibilidades. Certo? Para o primeiro elemento, eu vou ter 6 possibilidades. Para o segundo elemento, agora eu não vou ter mais 6, vou ter 5. Para o terceiro elemento, eu não vou ter mais 5, eu vou ter 4. E para o terceiro elemento, eu não vou ter mais 4, eu vou ter 3. Ok? Tá aí. E o fatorial? Gente, isso é muito tranquilo mesmo. Certo? Muito tranquilo mesmo. Então, você aqui é bem direto isso aqui, olha. Seja n um número natural, n é maior ou igual que 2, definimos o fatorial de n, que indicamos dessa forma, gente, olha, n com isso aqui, ó, com esse sinalzinho de exclamação, como sendo o produto dos números naturais consecutivos. Produto dos números naturais consecutivos. É claro que até n. Ou seja, na verdade, eu vou sair multiplicando n pelos seus antecessores. Ok? Então, vai ficar o seguinte. Se eu tenho n, eu vou multiplicar n vezes n menos 1 vezes n menos 2, até chegar no 1. Isto é, vou multiplicar esses fatores aqui, olha. N fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes 1, até chegar a 1. Vamos entender isso aí como um exemplo. Olha só, eu quero que vocês calculem aqui, ó, 2 fatorial. Então, vou sair multiplicando 2, certo? Pelo antecessor até chegar em 1. Então, 2, o antecessor de 2 já é 1, então já acabou aqui. Então, vai ser 2 vezes 1, que é igual a 2.
E agora, 6. Então, eu vou pegar o 6. Começa aqui, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 720. Então, perceba que eu saio multiplicando. Se é 6 fatorial, 6 ó, vezes o antecessor, vezes o antecessor, vezes o antecessor, até chegar em 1. Ok? Esses números aqui é uma sequência de números consecutivos, certo? E quando eu tiver dessa forma aqui, olha só, gente. Quando eu tiver dessa forma aqui, aí você para e olha. Quem é o maior número aqui? Esse aqui, né? O 11, né? Então, o 11 tem como chegar até o 8 fatorial. Então, eu não vou calcular o 11 fatorial. Eu vou sair multiplicando. 11 vezes 10 vezes 9 vezes... Aí paro no 8 fatorial, olha. Parei aqui no 8 fatorial, tá vendo? Por que eu parei no 8 fatorial? Porque aqui embaixo também tem 8 fatorial. Aí eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder eliminar, olha. Posso eliminar esse 8 com esse 8 aqui, olha. Então vai ficar quem? 11 vezes 10 vezes 9, que vai dar justamente 990, certo? Então uma conta bem tranquila. Veja, aqui eu repito o sinal do fatorial, que é o símbolozinho de exclamação, porque eu não cheguei até o 1. Professor, e se eu quisesse calcular o 11 fatorial chegando até o 1, depois calcular o 8 fatorial também chegando até o 1, poderia? Sim, pode. Pode fazer, certo? É só mais conta, ok? Vamos lá? E essa expressão aqui, gente, n fatorial, n mais 2 fatorial sobre n menos 1 fatorial. E n pertence aos naturais e n é maior ou igual que 1. Como é que eu vou resolver isso aqui agora? O que é que acontece? Quem é o maior? O maior é esse aqui, não é isso? E o menor é n menos 1. Óbvio, aqui é uma expressão positiva, aqui é uma expressão, certo? Nós temos aqui um sinal negativo, ok? Então, tem como dessa daqui, gente, eu chegar nessa, olha. Então, eu vou desenvolver essa e deixar essa daqui do jeito que está, olha. Então, olha só o que eu vou fazer. N mais 2 sobre N menos 1, perceba. N mais 2, que é o antecessor de N mais 2, N mais 1. É só diminuir 1, gente, olha. N mais 1. O antecessor de N mais 1 é só diminuir 1, é N. O antecessor de N é só diminuir 1, é N menos 1. Certo? E repito embaixo aqui, olha, N menos 1. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Olha, eu vou cortar esse com esse, olha. Eu corto. Beleza, o que eu vou fazer agora? Olha, fica agora com essa expressão, N mais 2 vezes N mais 1 vezes N, certo? O que é que eu faço aqui? Multiplico, certo? Multiplico. Vou multiplicar logo esse N aqui, ó, todo mundo aqui dentro. Ó. Fica assim, olha. Na verdade, no cálculo que eu multipliquei primeiro isso aqui, então vai ficar assim, ó, N vezes N dá N ao quadrado, N vezes 1 dá N, agora 2 vezes N, 2N, 2 vezes 1, 2 vezes N. Esses dois aqui, olha, eu posso somar, olha, então vai ficar assim, olha. N ao quadrado mais 3N mais 2. Tranquilo? Beleza, somei esses dois aqui, ó. Então o que eu vou fazer agora é multiplicar todo mundo por N, ó. N ao quadrado vezes N vai dar N3. 3N vezes N dá 3N ao quadrado. E 2 vezes N, 2N. Então tá aí, gente. Isso aqui, olha, é igual a isso. Certo? Simplificamos a expressão, ok? Beleza. Vamos para o próximo. Gente, aqui nós temos uma equação. A gente vai resolver essa equação. A mesma forma você olha. Bom, se você analisar bem essa expressão aqui, olha, é maior do que essa, né? Então, sempre você vai partir da maior para chegar na menor. Essa é a ideia, ok? Como é que a gente vai resolver? Processo semelhante. N mais 1 fatorial sobre N menos 1 fatorial igual a 20. Não é isso? Como é que eu vou fazer? Olha, N mais 1, que é o antecessor, vezes N vezes N menos 1. Sobre N menos 1, no caso aqui fatorial, olha, fatorial. Não esquecer de colocar aqui o sinalzinho de fatorial, certo? Porque isso aqui eu não parei a multiplicação, igual a 20. O que é que faz? Esses dois aqui eu posso cortar, porque eu sei que não é zero. Então, corto esse com esse. Aí aqui agora eu vou ter o quê? N vezes N e N vezes 1. Vai ficar como? Olha, N vezes N, N ao quadrado. N vezes 1, N, igual a 20. Ou seja, N ao quadrado mais N é igual a menos 20. Pessoal, o que é que eu vou fazer agora? Tem uma equação polinomial de segundo grau. Eu preciso fazer o quê? Responder essa equação polinomial de segundo grau. Certo? Responder. Outra coisa, gente. Perceba o seguinte, aqui embaixo, olha. N tem que ser quanto aqui? N pode ser 1? Não pode. Porque 1 menos 1 daria 0, né? Até vocês vão ver que daqui a pouco poderia até ser 1, certo? Mas, por exemplo, não pode ser, por exemplo, 0, certo? Não pode ser 0, porque 0 menos 1 aqui ficaria um número negativo. A gente já viu que o fatorial tem que ser um número positivo. Então, o que é que ocorre? Nós temos aqui que ter o seguinte, olha, n poderia ser 1? Sim, poderia. N tem que ser
maior ou igual que 1. Porque vocês vão ver daqui a pouco, certo, que isso aqui pode ser. Isso aqui, na verdade, aqui embaixo pode ser 0, certo? Daqui a pouco vocês vão ver isso. Mas vamos lá. O que acontece? Se eu resolver essa equação, gente, eu vou ter n igual a menos 5 ou n igual a 4. Aí eu vou analisar. 4 serve, vamos aqui. 4 mais 1, 5, tranquilo. 4 menos 1, 3, beleza, serve. Se for menos 5, opa, menos 5 mais 1 vai dar menos 4, já não serve aqui. Então, se não serve aqui, não serve para ninguém aqui. Então, a solução vai ser apenas o 4, certo? Então, solução é n igual a 4, porque se eu substituir aqui por menos 5, olha, menos 5 mais 1 dá menos 4. E fatorial, certo? Lembrando que tem que ser um número par. Ou par o quê, gente? Natural, certo? Beleza. Vamos para o próximo. Então, por definição, agora eu vou falar para vocês, certo? Por definição, se n for 0, 0 fatorial, gente, é 1, por definição, certo? E para n igual a 1, por definição, 1 fatorial também é 1, ok? Beleza, existe uma justificativa para isso aqui, certo? Mas não vai nos interessar. Então lembre, se você tiver 0 fatorial, é 1. Se você tiver 1 fatorial, é 1 também, ok? Então perceba que aqui embaixo poderia ser 0 desde que tenha fatorial, certo? Vamos para o próximo. Olha só. Cálculo do arranjo simples através de fatoriais. E agora vai ficar bem simples para se calcular os arranjos, certo? Com os fatoriais, certo? Então isso aí a gente vai usar agora os fatoriais como uma técnica para calcular os arranjos, que vai ficar bem simples, vai ficar melhor, certo? Então, a igualdade aqui para vocês não vai ser lá de grande interesse a demonstração, certo? Então eu fiz aqui uma pequena demonstração, a gente viu o seguinte, que a ANP era isso aqui, certo? Beleza. Então o que acontece? Eu posso multiplicar, já que isso aqui trata-se de uma equação, certo? Eu posso multiplicar esse lado e esse, ou então posso multiplicar e dividir ao mesmo tempo por n menos p, certo? Por n menos p, uma vez que aqui eu tenho, olha, n menos p, certo? Bom, mas o que vai nos interessar é o seguinte, é que se eu fizer isso, eu vou encontrar essa expressão aqui, olha, que essa é o que vai nos interessar. Essa aqui é que vai nos interessar. Então, se você tiver aqui um arranjo, por exemplo, de n fatorial tomado p a p, é só fazer n fatorial, n menos p fatorial. Vamos ver um exemplo, certo? Vamos ver um exemplo. Eu quero calcular isso aqui, olha, A83. O que é que acontece? Aqui eu vou fazer como? 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial, certo? 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. E vai ficar como? Olha, 8 fatorial. Vai ficar assim, olha. 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Ok? E aqui vai ficar como 8 vezes... Vou multiplicar quanto? Vou voltar até o 5, olha. Vai ficar assim, olha. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 5 fatorial. E corta aí. 5 fatorial com 5 fatorial. Dá 336. É claro, gente, que vocês poderiam usar aquela mesma técnica que a gente viu há pouco. Que era, vou multiplicar 3 números. 8, multiplicar isso aqui em 7, depois aqui em 6. Olha, perceba que só entrou no cálculo essa continha aqui, olha. Certo? Mas isso aqui vai ser de extrema importância, essa ferramenta aqui, para gente resolver outro tipo de problema, ok? Então, 8 fatorial, toma 3 a 3, é 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. Resolvendo isso aqui, a gente encontra 336, certo? O próximo, olha, A7 e 1. Então vai ficar como logo? 7 fatorial dividido por 7 menos 1 fatorial, olha. Tá vendo? Como é que vai ficar agora? 7 e 1 vai ficar 7 fatorial por 6 fatorial. Vou fazer o quê? Multiplicar até o 6 fatorial, né? 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. Cortamos, né, gente? Então vai ficar quem? 7. Não é isso? Tá aí. Então perceba, gente, que é bem tranquilo vocês fazerem um cálculo com isso aqui, ok? Usando agora arranjos, certo? Os exercícios que eu vou passar, você pode calcular tranquilamente dessa forma, ok? Vamos lá. E o 6? Vai ficar como, gente? 6 fatorial por 6 menos 1 fatorial. 6 menos 2 fatorial, né, gente? Vai ficar assim, olha. 6 fatorial por 6 menos 2 fatorial. Vai ficar como? 6,2 vai ser 6 fatorial por 4 fatorial. Que é igual a como? Olha, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Paro aqui e corto eles dois. Lembre-se que eu volto sempre do maior até o menor, certo? Beleza. Professor, se eu quisesse calcular até o final, e também aqui até o final, 4 fatorial, poderia, certo? Aí seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lembrando que é até 1, ok? Então isso aí vai dar 30.
Certo, gente? Gente, é o seguinte, por hoje é só, certo? Foi que a gente trabalhou arranjos simples e permutação, ok? Aliás, e fatoração, e fatorial, melhor dizendo, fatorial, ok? Então, na próxima aula eu darei continuidade, vou passar umas questões para vocês resolverem relacionadas a essa parte, certo? Obrigado a todos e até a próxima. Qualquer dúvida, vocês, por favor, perguntem, certo?